Bom dia, graça e paz da parte daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar neste dia. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Graças a Deus que nós temos, na quinta-feira, um culto que nos aproxima do trono da graça do Pai, como comunidade, como família de Deus bendita sobre esta terra. Eu louvo a Deus pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, que é o meu, o da minha família e o de tantos outros irmãos em Cristo, refúgio em graça nesta cidade. É o nosso refúgio. Louvamos a Deus por este ministério enviado por Deus, respaldado pelo Senhor. Um ministério que prega a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. Louvo a Deus pelos nossos olhos iluminados. Compreendemos aquilo que não compreendíamos antes, quando estávamos cegos pela cegueira da lei. Compreendemos hoje mistérios que o Espírito de Deus nos revelou através das Sagradas Escrituras. Louvo a Deus pela vida e instrumentalidade do nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, que foi o instrumento precioso nas mãos de Deus para que esta revelação, esta mensagem, esta doutrina, esta nova aliança revelada chegasse até a minha vida, a vida de tantas pessoas. Louvo a Deus pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, que manteve a quinta-feira como o dia do nosso culto durante a semana. Tudo começou numa quinta-feira. Tudo começou quando este apóstolo, Miguel Ângelo, dispôs do seu tempo, do seu próprio dinheiro, da sua vida, para vir a São Paulo, uma vez por semana, às quintas-feiras, para ministrar a um pequeno grupo que começava ali a ter os seus olhos iluminados e perceber que Deus era muito mais, muito maior, que a obra de Deus era algo extraordinário, muito além daquilo que aquele grupo conhecia e tinha aprendido no legalismo enfermo. Eu louvo a Deus porque as quintas-feiras foram mantidas, depois a reunião passou a acontecer em nossa casa, e depois, quando nós tínhamos ali um grande grupo, não cabia mais em nosso apartamento, o Senhor então preparou um local no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, e nós fomos para lá. E mantivemos este culto de quinta-feira. Depois de 2 anos, aquele espaço estava lotado. E nós fomos para um espaço bem maior, ali em frente ao aeroporto de Congonhas, ali no Campo Belo. Também mantivemos o culto de quinta-feira. E a igreja encheu, 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 lotou, superlotou aquele espaço. Todos trazidos pela boa mão do Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor nos deu, recentemente, este novo espaço na cidade de São Paulo, aqui no Morumbi, pertinho do Shopping Morumbi, num local privilegiado. O bairro é Brooklyn, mas nós estamos paralelos à Avenida Morumbi, pertinho do Shopping Morumbi, do Marketplace, da Avenida Chucre Zaidan, da Ponte do Morumbi. E nós mantemos este culto às quintas-feiras, porque esse culto às quintas-feiras é histórico. É um culto abençoado, é um culto que uniu pessoas especiais, que uniu pessoas que tinham sede, fome da verdade, de Jesus, da sua graça, das suas virtudes, da sua revelação, de viver a palavra. E nós estamos aqui. 18 anos se passaram e nós continuamos celebrando a Jesus também às quintas-feiras, presencialmente na Igreja Cristo Vive de São Paulo. Você é nosso convidado. Hoje, às 8 horas da noite, até o horário foi mantido. Que coisa boa, não é? Isto mostra a nossa fidelidade ao nosso chamado. Isso mostra como nós somos agradecidos a Deus e como Deus se agrada de nós.
E fomos caminhando em 18 anos de glória em glória, de fé em fé, não de lei em lei, de obra em obra, de batismo em batismo, de unção com óleo. Não, fomos caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Lutas, lógico, senão não existiriam as vitórias, mas em todas elas fomos vitoriosos. E chegamos ao dia de hoje, mantendo este culto de quinta-feira, e que eu tenho o grande prazer de convidar você, abençoado do Senhor, para participar conosco às quintas-feiras deste culto maravilhoso, né? Que foi mantido porque tudo começou numa quinta-feira. Um grupo pequenininho e hoje uma igreja imensa, que nós não temos mais nem condição de falar quantos membros nós somos, não só presencialmente na Cristo Vive aqui em São Paulo, mas enormemente pelo Brasil e pelo mundo. Eu louvo a Deus pela expansão do nosso ministério, pela extensão desta palavra, alcançando vidas e vidas preciosas para Jesus Cristo. Tantos que estão pela internet, nos cultos online, assistindo este programa de televisão no Brasil inteiro, porque também pela internet ele está sendo transmitido para o mundo inteiro. Quantas pessoas esperam este culto de quinta-noite para se juntar conosco de forma virtual, usando a tecnologia, mas não abrindo mão de receber a palavra bendita e santa do Senhor. E a graça, né, que nos foi revelada. Então, logo mais às 20 horas, nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, para a glória do Senhor. Participe conosco. Estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. Esta rua é paralela à Avenida Morumbi. Também atravessa da Avenida Chucre Zaidan, Avenida da Rede Globo, aqui em São Paulo. E estamos bem próximos do Shopping Morumbi, do Marketplace. Mais informações você pode obter ligando para nós em São Paulo, 5561-4405, ou mandando-nos um e-mail, igreja@cristovive.com.br. E vamos seguir com o nosso estudo sobre a carne e o Espírito. Uau! Nós estamos compreendendo tantas coisas, não é, amados? Nós estamos entendendo como a nossa carne é terrível, porque nela não habita bem algum, disse Jesus, não é? Paulo chamou a carne de corpo de humilhação. Pedro falou que é uma carne de imundície. Nossa, quanta coisa ruim, não é? É que não há nada bom mesmo na nossa carne. Há pecado, sujeira, transgressão. E se nós não levarmos cativa esta carne, ou a concupiscência, a fome desta carne, ela envergonha mesmo. Sabe quantos crentes estão envergonhados hoje pela sua carne? Quantos já foram no passado envergonhados pela carne? Quantos escândalos na obra de Deus? É triste, não é? Mas tudo isso, você sabe por que os escândalos na obra de Deus? Porque as pessoas param, se deixam conduzir pela concupiscência da carne, os desejos da carne. E não são guiadas pelo Espírito. Porque quando a carne entra, o Espírito, né, são opostos. Eles não caminham em paralelo, não. São duas naturezas que o crente possui. Então, assim, é a sua carne que está reinando? O Espírito Santo fala, bom, então, eu não me meto onde tem pecado. Não me misturo com pecado. Agora, quando é o Espírito Santo que está nos guiando, estamos andando no Espírito, então a nossa carne não tem força, a nossa carne não pode satisfazer os desejos, né, dela, as suas concupiscências. Jamais. É bom, viu, andar no Espírito. É bom viver conforme a Bíblia ensina. É bom ouvir a voz de Deus. É bom, amados, subjugar a carne, não entrar, não enveredar pelos caminhos da carne, porque lá no fim só dá em tragédia, só dá em angústia, não é? Em desespero, em corrupção mesmo. E Paulo, ele disse isso, né? Quando escreveu
aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bem, para nós entendermos melhor, temos estas duas naturezas. Alguns irmãos devem estar agora se perguntando, quem sabe todos, né? Bom, se essa é uma luta que eu tenho todos os dias, como eu venço? Como eu sei quando é carne e quando é o Espírito? Porque há muitas pessoas que às vezes acham que estão na igreja, que estão louvando, e elas pensam assim, tudo que eu fizer vai ser no Espírito. Não necessariamente. Quando é que nós andamos no Espírito? Quando nós estamos vivendo o que a Bíblia diz. Quando a gente começa a viver pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, aí é perigoso. Sabe quantos cristãos dizem assim? Não, eu estou sentindo de Deus. Cuidado, eu já vi gente sentir de Deus que não era Deus, não. Sentiu errado. Estava sentindo da carne. Só que, como era uma pessoa cristã, diz, eu estou sentindo de Deus. Alguns até para apoiar os seus pecados, as suas concupiscências, dizem que estão sentindo de Deus. Deus me disse, Deus me sinalizou. Deus nunca vai dizer nada, nem sinalizar nada, que leve a pessoa para o buraco. Pense bem. Ah, Deus mandou que a pessoa se mudasse, que ela fosse para uma outra cidade, um outro estado, um outro país. Deus me sinalizou, estou sentindo de Deus que eu tenho que ir. Depois chega lá, dá tudo errado, Deus não está naquilo, a pessoa está ali tomando um rumo oposto, né, ao que disse que tomaria, falando bobagem, fazendo tudo errado, e metendo os pés pelas mãos, fazendo a família padecer, né? Fazendo tudo errado, gerando consequências, sabe? E aí, mas então o que foi? Você não tinha sentido de Deus, não? Sentiu de Deus errado, meu amado. Você sentiu da carne. Só que como a pessoa está na igreja, às vezes até tem um ministério, um chamado, aí quando ela fala o sentir de Deus, todo mundo fala, bom, você sentiu de Deus. Agora, veja o resultado. Se é Deus mesmo a lhe dar um sentimento, uma direção de vida, é para bem, nunca é para mal. Nunca é para fazer ninguém tropeçar. Deus não é Deus de equívocos. Deus não é Deus de mais ou menos, meio certo, meio errado, meio bom, meio mal, meio santo, meio profano. Não, não. Quando é Deus a dirigir uma vida, tudo é bom, tudo é certo, tudo é santo, tudo é correto, tudo sai bem. Deus é o Deus da provisão, Ele provê os recursos, Ele provê as pessoas, sabe? Ele alegra a vida, Ele não é Deus de divisão, Ele é Deus de conciliação. Então você começa a perceber que sentiu de Deus nada, era pura carne. Eu conheci no meu passado muitas pessoas que sentiram de Deus. Eu senti de Deus que eu tenho que ser evangelista no Nordeste. Depois volta arrebentado, não evangelizou ninguém. Ué, mas você não sentiu de Deus? Mas Deus lá me mandou de volta. Pô, mas qual é o seu Deus? O seu Deus é perturbado, porque Ele te manda para lá, não dá nada certo, e te manda de volta. O Deus não sabe. Não é Deus, né? Lógico que não é Deus. Seu Deus está sendo a sua carne. Por isso, tanta vida esboroada, tanto vai e volta, tanta gente que se deu mal, que se quebrou na família, financeiramente, ministerialmente, porque não foi Deus. Você sabe o que Jeremias fala sobre esse sentir de Deus? Ele diz, olha, cuidado com seu coração. Porque o coração do homem é enganoso, é deveras corrupto. Quando que ele fala que o coração é enganoso? Quando é a carne que está dirigindo. A carne é enganosa, é corrupta. Se você seguir impressões da sua carne, se você seguir instintos da sua carne, se você sentir desejos do coração da carne, amado, vai dar em corrupção, vai te levar para o buraco, para o abismo. Então, cuidado, né? Tanto nesta coisa de sim, eu senti que eu devo vender a minha casa. Ai, que perigo é esse? Sentiu de quem? Senti. Amado,
não é por sentimento. O sentimento pode estar equivocado, porque o sentimento está diretamente ligado à nossa carne, às nossas emoções. Não que não se sinta alguma coisa real, verdadeira, sim, mas assim, como é que nós sabemos se nós sentimos da carne ou sentimos do espírito? Pela palavra. Nós temos que ir para a palavra. Nós temos que procurar a direção de Deus na palavra. Nós temos que tomar decisões na vida baseados na palavra. Porque o coração engana. Então não vai só por sentir, tive uma intuição, sonhei. Tem gente, aí eu sonhei e Deus me sinalizou. O quê? 99,9% dos sonhos não tem nada a ver com Deus. É um escape do nosso organismo. Coisas que a gente viu muito, ou deseja muito, ou que está pensando muito, ou que está com muito medo, ou que está querendo muito. Isso se transforma, às vezes, num sonho. E a pessoa diz, não, eu sonhei, Deus me sinalizou. Olha, cuidado, a carne é terrível. Depois não é Deus, é um sonho da carne, é um sentimento da carne, é um desejo lá embutido, né? Que está se manifestando ali através de um sonho, de uma intuição, e a pessoa quer porque quer fazer aquilo e diz, Deus está nisso. Eu conheço muita gente que queria porque queria e queria fazer alguma coisa, e aí meteu Deus na história. Não, Deus me disse, Deus está me apoiando, Deus está aprovando, Deus está abrindo as portas. Aí você vê o resultado. Deus não abriu porta nenhuma, Deus não apoiou nada, Deus não aprovou nada, a vida da pessoa é um desastre, deu tudo errado. Então, na verdade, era o quê? Era uma concupiscência da carne, era um desejo da carne, que a pessoa, porque queria fazer, ela coloca Deus e ela até busca versículos isolados para respaldar aquelas atitudes que ela quer ter e que são carnais. Porque se fosse Deus mesmo, amados, haveria paz, haveria regozijo, haveria harmonia, não haveria ciúme, inimizade, porfia, ira, ódio, né? Mesquinhez, idolatria, todas essas coisas. Então, você começa a perceber como é uma linha muito tênue, essa coisa do sentir de Deus, sentir de Deus. Eu conheci pessoas que eram profetas dentro da obra do Senhor, que sentia. E as pessoas, amados, fazem o que o profeta falar. Não vão para a Bíblia, não perguntam para Deus. Não senti que você deve casar com aquele varão. Deus mandou um recado, a sua varoa está preparada. Vai lá e casa, Deus falou, mandou um recado. Um casamento desastroso. Um casamento maldito, todo errado, onde as pessoas são infelizes, amargas, amarguradas, se odeiam, acaba muitas vezes em divórcio. Mas que Deus é esse que mandou esse recado? É o Deus da carne, é a pessoa que fez da sua carne o seu Deus, da sua concupiscência. Aí ela se vê, né, com aquela intenção de falar, Deus mandou se casar. É o santo casamenteiro dos evangélicos. Não, case com aquele, Deus mandou aquele lá. O duro, amados, é que eu já vi até gente mandar recado da parte de Deus dizendo que é para casar com uma pessoa casada. Olha, a que ponto chega a carne dos crentes. Que ponto, né? Lastimável. Então, nós temos que entender que só existe uma maneira de separar as coisas espirituais das coisas carnais. Só há uma maneira de dividir a alma, a parte da carne, do espírito. É através da palavra. Olha que coisa linda, diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a única palavra viva é esta aqui. Não existe nenhum outro livro que traga uma palavra viva. Pode trazer coisas boas, ensinos, né, reflexão, mas esta palavra tem vida. Então diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é uma coisa eficaz? Ela funciona, ela é poderosa. Diz mais, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus é como uma espada. O que é uma espada de 2 gumes? Que tem a fiação dos 2 lados.
ela é afiada dos dois lados, não só de um lado, como a faca, por exemplo. É como se você tivesse uma faca que ela corte para os dois lados. A palavra de Deus faz isso. Ela corta para os dois lados. Você sabe, quando eu estou pregando, quando eu estou expondo a palavra de Deus, ela corta para os dois lados. Ela tem que cortar para o seu lado e para o meu que estou trazendo a palavra. Esta palavra vai cortando. Ela corta para todo lado. E diz mais, como espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Então, esta palavra é a única que pode fazer a divisão entre alma e espírito. Alma é esta carne, são estes sentimentos que são enganosos. Muitas vezes as concupiscências estão ali, né, enrustidas, estão ali disfarçadas. Mas esta palavra, ela vai entrando e ela tem a capacidade, ela tem o poder, a palavra tem a eficácia de cortar e separar alma de espírito. Então, só a palavra pode fazer isso, né? Ela penetra naquilo que é invisível, alma, espírito, né? Até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É por isso que essa palavra, muitas vezes, você está ali diante de uma pessoa que tem um tumor, um câncer, e você começa ali a falar a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. E ela vai como uma espada de dois gumes. Sabe o que ela vai fazendo? Ela vai fazendo a cirurgia que ninguém pode fazer. Sem bisturi do homem, sem abrir, sem anestesia, sem costurar. Ela vai cortando. E ela vai separando a alma do espírito. Ela vai separando juntas e medulas. Quer dizer que se ela encontrar ali um tumor, se ela encontrar ali uma obra maligna, ela corta. Ela vai cortando, ela vai separando. Esta palavra é poderosa, não é? E diz mais. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer que a Bíblia é a única palavra apta, é a única espada, é o único instrumento apto, capaz de discernir, de identificar os pensamentos, diz a Bíblia, e os propósitos do coração. Quer dizer que às vezes nós temos pensamentos que nós achamos que são corretos, mas eles não são. Eles são carnais, são errados. Às vezes nós temos propósitos no nosso coração. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Vai ser assim. Que não tem nada a ver com Deus, que Deus não está neles, não aprova estes propósitos. Só a palavra tem a capacidade de nos fazer discernir, de falar, uau, é lógico que isso não vem de Deus. Então você veja o perigo de alguém estar num ministério onde não haja palavra, ensino da palavra, pregação da palavra, revelação da palavra. Tem lugares que tem coral, que tem muito louvor, que tem muito demônio, que tem muito carnê, que tem muito pé de dinheiro, que tem muito tudo, mas não tem palavra. Ou seja, estas pessoas que frequentam este ministério, elas não têm a capacidade de discernir se uma decisão, se uma escolha, se um propósito que está no coração vem de Deus ou se é da sua carne. Que triste isso. Estão aí milhares de crentes frustrados, decepcionados, derrotados na sua vida secular, quando são mais do que vencedores, potencialmente vitoriosos. Mas por quê? Porque não tem palavra que separe o que é espiritual e o que é carnal. O que é de Deus e o que é do homem. Você está entendendo? Então, é muito importante que você
ao entender que tem duas naturezas que brigam constantemente, a espiritual e a carnal, que você se encha mesmo de palavra. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Porque ela vai separando a carne do espírito. Ela vai separando juntas e medulas. Ela penetra onde ninguém pode penetrar. E ela é apta, ela é capaz de discernir, de lhe fazer enxergar mesmo o que é de Deus e o que não é de Deus. Se um desejo do coração tem a aprovação e a direção de Deus, ou se não tem nada a ver com Deus. Você vai evitar muitos aborrecimentos, muitas derrotas, porque você vai aprender a andar no Espírito. É pela palavra. Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.